E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com vocês, eu sou o Gustavo e este é o nosso canal For USA Florida. Nesse vídeo eu quero falar sobre a política do pão e circo, também conhecido pela expressão em latim panis e circenses. Na Roma Antiga, creio que por volta do ano 249, era comum, quando a situação do governo não era boa, então havia uma insatisfação geral, era comum então os governantes da época usarem de meios para ludibriar as pessoas e assim então poder conter a insatisfação que era geral. E o meio mais usado era o seguinte: construía-se arenas, coliseus e promovia-se jogos para que a multidão então assistisse, né? E havia um funcionário do governo que era o encarregado de distribuir pão para as pessoas que estavam nas arquibancadas. E então o que acontecia? Eram jogos, até exposições de animais selvagens, de cavalos, aquelas corridas de cavalos e também corridas de, como se chama aquela mini carro, bigas, corrida de bigas. Aquilo, como quem viu o filme Ben-Hur se lembra muito bem. E também um outro filme que mostra muito bem isso foi o Gladiador, The Gladiator, com Russell Crowe. Então as pessoas viam competições e também lutas, né, entre escravos que se degladiavam, e o que perdesse com o gesto do polegar também perdia a vida. Além de perder a luta, também perdia a vida, era sacrificado. E isso fazia com que a população da época se esquecesse, ainda que por algumas horas, dos problemas e insatisfações. Então, as pessoas, quando os espetáculos, entre aspas, terminavam, cada um voltava para sua casa e já não havia mais murmurações ou reclamações, etc. Principalmente na política, essa política do pão e circo é usada até os dias de hoje. Tomando, por exemplo, ou mais especificamente o caso do nosso Brasil, as pessoas estão insatisfeitas com o governo, com o rumo que o país está tomando, ou o rumo que o país está sendo levado a tomar. Inflação galopante, desemprego, salários baixíssimos, investimento muito pobre, o PIB não existe, corrupção, que é o mal maior no governo brasileiro, insatisfeito com muitas coisas. Então as pessoas tendem a extravasar toda a sua insatisfação procurando algo, né, ou em algo. Temos visto protestos, apesar que os protestos violentos, a violência é causada pelos black blocs, e quando não, por agentes infiltrados do PT, justamente para causar todo esse distúrbio. Mas daqui a pouquinho, se não me engano, esse ano será em fevereiro, logo no início de fevereiro, vamos ter o carnaval. E logo depois as Olimpíadas. Então esses dois eventos servirá para que o governo tome fôlego, né? Porque a insatisfação é tremenda, as pessoas não estão aguentando mais, e o descaso das autoridades com a saúde, com a segurança,
e os impostos que nunca atrasam. Quer dizer, o cidadão brasileiro não pode ficar doente porque a saúde não existe, a educação paupérrima, né? Mas chegou lá para muitos, né? E muitos fizeram questão de colocar no Facebook que receberam pontualmente o IPVA, o IPTU, que tem que ser pago no início de cada ano, né? E isso tudo, pessoal, faz com que as pessoas já estejam com o copo cheio e falta a última gota para que o copo venha transbordar. Mas, usando também de um outro artifício, conhecido como smoke screen ou cortina de fumaça, cria-se uma outra coisa, um evento ou até um outro escândalo para desviar a atenção das pessoas daquele problema principal, daquele foco principal, para uma outra coisa. Então agora, carnaval, o país praticamente para por uma semana, e todo o foco que estava posto na ação de impeachment, nas ações perpetradas pela Polícia Federal, pelo juiz Sérgio Moro, agora serão desviadas para os desfiles, né, das escolas de samba, blocos carnavalescos, mulheres peladas, né? E logo depois teremos as Olimpíadas. E isso dá fôlego ao governo para que sobreviva, né? E aí é que está o problema, pessoal. Eu li que em algumas cidades, os prefeitos, ou quem está assim de frente responsável pela administração da cidade, cancelou ou cancelaram o carnaval, e o dinheiro que seria gasto com o carnaval foi aplicado na reforma de escolas. Eu li que o prefeito de uma cidade, não lembro qual, cancelou o carnaval e usou o dinheiro para comprar ar-condicionado para as escolas, outros também para fazer obras de infraestrutura, etc. Logicamente que no Rio de Janeiro, São Paulo, isso, digamos assim, humanamente falando, é impossível de acontecer, né? Porque é muito fácil, pessoal, ficar reclamando do governo, que o PT é isso, o PT é aquilo, mas não vamos isentar de culpa também o próprio povo que colocou esse pessoal lá no poder. Os 54 milhões que votaram na Dilma. Não vamos isentar de culpa. Claro, o PT usou e abusou do poder, continua fazendo uso e abuso desse mesmo poder, ludibriando a nação, enganando as pessoas, mas o povo também tem a sua parcela de culpa, porque foram 54 milhões que disseram sim a toda esse bando de larápios, essa facção criminosa. Então vamos tirar a máscara e assumir, né? E assumir. Ah, Gustavo, você fala porque você está aí nos Estados Unidos, para você é fácil. Não, a situação aqui também não está boa não, pessoal. Não está boa. A Bolsa de Valores daqui dos Estados Unidos, desde o início deste ano, tem operado em queda. Está aí o Walmart, que vai fechar 154 lojas aqui nos Estados Unidos. E o Walmart, que é o lugar que vende mais barato, se o Walmart está fechando lojas, é um claro sinal de que a economia não está bem. E tal como aí no Brasil, nós também temos um impostor aqui como presidente, que nem americano é, e está levando o país para o buraco, permitindo que os muçulmanos matem cristãos, cortem a cabeça de cristãos, assassinem, trucidem cristãos, e ele ainda defende os muçulmanos. Então, a situação não é diferente. Claro, em termos de estrutura, os Estados Unidos
tem muito mais estrutura do que o Brasil. Por isso que quando eu vejo vídeos comparativos ou fazendo comparações entre o que se tem aí no Brasil com o que se tem aqui no Brasil ou vice-versa, eu acho uma desigualdade tremenda e até, digamos, uma covardia, né? Porque realmente querer comparar os Estados Unidos com o Brasil não tem comparação, pessoal. Mas eu gostaria de deixar a sua opinião, porque essa política que vem desde o Império Romano e ainda é válida até os dias de hoje, está sendo aplicada em larga escala aí no Brasil, do pão e do circo. Do pão e do circo. O povo está sofrendo, mas vamos dar pão e circo para esse povo, enquanto eles se entretêm ou se distraem com as atrações, nós fazemos isso e isso pelas costas ou por trás. Essa é a realidade. Essa é a verdade brasileira nos dias de hoje. Eu quero avisar também que hoje eu fui expulso, me expulsaram do grupo que eu participava no WhatsApp, Friends Speaking English, porque eu estava conversando com um dos membros, o Douglas, e ele me comentava que uma pessoa do Iêmen, do país Iêmen, estava tentando convertê-lo ao islamismo. Então eu comecei a falar o que eu sei e a realidade do que é o Islã. E aí não foi do agrado dos administradores do grupo e fui cortado. Mas sem nenhum rancor, foi dito que o espaço no grupo não era para discutir religião, que religião é um assunto muito delicado, como também a política, né? Então são coisas que eu realmente não entendo, e eu fico pensando como o nível de alienação da população brasileira chegou a esse ponto, porque justamente por causa desse pensamento mesquinho, até covarde, que política e religião não se discutem, é que o Brasil está nessa situação que está. Mas sem nenhum rancor. Depois eu falei com o Luiz Paulo, mandei uma mensagem, não tenho nenhum rancor. Ele me explicou que era uma medida do grupo, né? Não discutir religião, e fui expulso. Mas vou continuar anunciando o grupo, porque eu acho muito legal, a proposta muito bacana, e aqueles que querem praticar o inglês ou aprender, né, tá aí, Friends Speaking English. Você entre em contato, pede para ser adicionado, e realmente o nível do inglês do pessoal que faz parte do grupo me impressionou, porque eles não vão a nenhuma escola, eles estudam, são autodidatas, então me impressionou. E sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento, e vamos em frente. Estou chegando aqui na contadora novamente, tem que deixar aqui um documento. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá bom? Deixa o seu comentário também. And I'll see you next time. Tchau!